Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que a semente do Evangelho possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá bom? Quando nós nos colocamos, gente, para ouvir o Evangelho, para trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando o nosso lar assim muito iluminado, sereno e tranquilo. Quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala assim, lá em Mateus, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Jesus está conosco nesse momento, tá certo? Então quem quiser colocar aí um copo com água, ou até mesmo uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos suavemente, sentir a energia emanada pelo alto, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus,
Nessa tranquilidade, vamos sentindo também a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está ao nosso lado. Vamos agradecê-lo imensamente por ele nunca nos abandonar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade bendita, aos médicos do espaço que já se fazem presente ao nosso lado, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecer a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer ao Mestre. Obrigado, irmão querido, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, Senhor, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Assim, mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar o início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar, né, e tentar compreender a oração que Jesus nos ensinou, que é justamente a oração do Pai Nosso. Lá no Novo Testamento, para aqueles que gostam de anotar, está grafado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Mateus, está no capítulo 6, versículo 9. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 2. Tá certo? Anotaram aí? Então, tá bom. Então, disse assim Jesus: quando tu orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás a teu pai em secreto. E teu pai, que tudo vê, te dará a recompensa. Muito bom. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, muito inspirado pelo Espírito Verdade, ele intitula aquele capítulo como Coletânea de Preces. E ao organizar essa coletânea de preces, as entidades benfeitoras colocam a prece dominical que foi ensinada por Jesus na frente de todas as preces da coletânea. Por que a oração do Pai Nosso? Porque se trata de um modelo perfeito para que todas as outras orações, né, possam ter mais sentido, né? O Pai Nosso, gente, ele é conhecido como a oração dominical. Por que dominical? Será que tem que ser feita somente aos domingos? Não, de maneira alguma. A oração dominical deve ser feita todos os dias. Todos os dias. A palavra dominical significa dominus, que quer dizer Senhor. Então, a prece dominical
quer dizer a prece do Senhor. A palavra dominical pode também ser entendida como domingo, devido ao calendário gregoriano. Mas a oração dominical, a oração do Senhor, deve ser feita todos os dias, tá certo? A oração do Pai Nosso, gente, vamos dizer assim, é a oração mais bela que tem. Esta oração, ela possui uma sabedoria muito, mas muito profunda. E Jesus mostra, através dela, a maneira mais fácil de se colocar em sintonia com o Criador, com o nosso Pai. Nós temos, às vezes, o hábito de fazer essa prece da boca para fora. E não nos atentamos à profundidade dos ensinamentos trazidos por Jesus. A oração do Pai Nosso é uma oração simples, curta e objetiva. Ela é um ato de adoração, é um ato de submissão a Deus. Mas nela é contida todos os deveres do homem perante ao Pai. É uma oração muito séria, tá? Então nós vamos assim analisar a prece. Então disse Jesus assim: Pai nosso. Ele já começa a falar que o Pai é nosso. Ele não fala que o Pai é dos judeus ou dos samaritanos ou dos gentios, não. Ele fala que o Pai é nosso. Ou seja, Jesus então nos fala de um Pai da humanidade, gente. Quando ele fala Pai nosso que estais no céu, ou seja, ele fala do Pai de todo o universo, tanto do micro como do macro. Mas ele coloca ali simplesmente céu, para que possamos, na nossa limitação, entender a dimensão do que ele está falando. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é portador de uma humildade gigantesca, uma humildade enorme. E ele se coloca nesta oração no mesmo nível que nós. Ele nos fala, minha gente, que nós somos todos irmãos. Ele fala, o Pai é nosso. E aí ele continua, santificado seja o vosso nome. Muito bem, ao dizer isso, ele está qualificando, nós estamos qualificando Deus, quando nós dizemos essa frase, nós estamos qualificando Deus com sublimes qualidades, como onipotente, como onipresente, como onisciente e como todo-poderoso. Ele nos mostra como o Pai do amor, como o Pai da justiça e de muitas outras qualidades. Então, diante dessas palavras, nós assumimos perante ao Pai honrá-lo com o nosso comportamento moral. Gente, não é da boca para fora. Honrar o Pai com o nosso comportamento moral. Nós nos propomos ali a seguir as leis divinas. Olha a responsabilidade, gente. Continua Jesus assim: venha a nós o teu reino. Aqui, gente, nós estamos desejando, estamos assim pedindo ao Pai que o mundo seja colocado sob o reinado dele. E não no reinado do materialismo terreno. Nós estamos desejando um reino de virtudes. Então, gente, nós temos muitas vezes o hábito de ficar pedindo ao Pai coisas materiais. A oração do Pai Nosso não é para isso. A oração do Pai Nosso é para nos fortalecer, para nos dar sabedoria, entendimento, para que sim, através do nosso suor, nós possamos conquistar os bens materiais, que é muito importante na nossa vida. Claro, muito importante, porque nós vivemos num mundo de matéria,
Nós somos matéria, respiramos matéria, nos alimentamos com matéria. Então, o mundo material é muito importante, porque nós vivemos nesse mundo de matéria. Por isso é que Jesus nos ensina, gente, a fazer aquela transformação dentro de cada um de nós. Aquela mudança dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que nós possamos estar aptos a receber o reino de Deus. Muito bom. Continua assim, então, Jesus. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que seja feita a vontade do Pai em qualquer parte do universo. Que seja feita a sua vontade em qualquer lugar. Então, diante dessas palavras, estamos assim propondo ao Pai a aceitar a sua vontade e não a nossa. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Continua ele. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, dai-nos, Pai, o alimento do Espírito. Porque o alimento para o corpo físico, nós vamos ter que trabalhar para conseguir. Uma coisa que nós deixamos para trás, às vezes não damos tanta importância, é o alimento do Espírito. Que é a sabedoria, que é a lucidez, que é o amor, a mansietude, a doçura. Esse é o alimento do Espírito. Para que nós possamos, assim, nos fortalecer e, assim, trabalhar e estudar para o nosso crescimento espiritual. Porque o trabalho, gente, o trabalho é uma lei. E necessitamos do trabalho para que aconteça a nossa evolução espiritual. E buscar também, com esforço próprio, o alimento do nosso corpo físico, lógico. Muito bem. Continua a oração. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Olha a profundidade do que nós estamos pedindo. Perdoa, Pai, as minhas ofensas na medida que eu perdoo aquele que me ofendeu. Vejamos que nós pedimos ao Pai que nos perdoe e colocamos uma condição para o seu perdão. Nós pedimos a Ele que nos perdoe à medida que nós perdoamos. Tudo bem? Então, se eu não perdoar o meu irmão, é muito justo que o Pai também não me perdoe. Veja como é forte o que nós estamos pedindo, né? Para isso a gente deve refletir muito, mas muito sobre a oração do Pai Nosso. Porque, na verdade, gente, nós estamos confidenciando com Deus. E ali nós vamos abrir o nosso coração para Ele. E Pedro, ele questiona Jesus a respeito do perdão. Né? A gente vai ver lá no Evangelho de Mateus, né? Que ele pergunta, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Devo perdoá-lo 7 vezes? E Jesus respondeu a ele, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, gente, o perdão é infinito. A cada perdão devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. É bastante. Ah? Continua então ele. Não deixeis cair em tentação e nos livrar de todo mal. Nos alerta aqui Jesus sobre a nossa imperfeição, tá? E a cada imperfeição nossa, uma porta é aberta para a influência de irmãos menos infelizes. A cada imperfeição nossa, nós abrimos uma porta para que se aproxime de nós irmãos mal intencionados. O que nós estamos, então, pedindo a Deus? Que nos dê força para vencer o apego da matéria,
para vencer os nossos pensamentos livianos, para vencer as nossas seduções do mundo material. Nós estamos, assim, na verdade, rogando ao Pai para vencer as seduções do prazer, a sedução do poder, vencer a ganância, vencer a inveja e vencer essas dificuldades, minha gente. Não é nada fácil. Jesus nos orienta assim, nos aconselha: entrai-vos pela porta estreita, que é a porta das dificuldades. Mas ele nos fala também que essa é a porta da salvação. Jesus finaliza a oração dizendo assim: amém. Ou seja, que assim seja. Isso significa, gente, a nossa resignação diante da sabedoria divina. Nós estamos resignados a aceitar tudo que nós pedimos. Ao dizer amém, gente, nós estamos aceitando o que nós estamos pedindo. É como assinar um contrato. E que tudo seja conforme é determinada na lei divina. E muitas vezes, gente, ao fazer a oração do Pai Nosso, nós temos, às vezes, o intuito de barganhar com Deus. Ficamos ali fazendo promessas. Ah, Senhor, o Senhor me dá isso, e eu prometo que eu vou fazer um monte de caridade. Mas Deus não vende ou negocia os seus atributos, não. Ele dá, ele concede. Então, com Deus não tem barganha. Não tem jeitinho brasileiro, não. Com Deus, impera soberanamente as leis divinas. É isso que nós temos que ter consciência. Jesus, através da oração, dessa oração que ele nos ensinou, ele faz assim uma síntese de como ter um relacionamento estreito e fiel com Deus. Então, que nós possamos, gente, assim, sempre fazer a oração do Pai Nosso, mas fazer essa oração com responsabilidade, ciente de tudo que nós estamos pedindo. Porque quando Jesus ele fala: entrai no teu quarto e ora em secreto. Quando eu entrar no meu quarto para orar, quando eu entrar no meu quarto para conversar com Deus, eu tenho que abrir o meu coração. E tem muita coisa que eu vou ter vergonha de falar com o Pai. Mas Jesus ele pede: ora em secreto. Abre o teu coração. Pode falar tudo o que você quiser ao Pai, ele já sabe. Mas ele quer ouvir de você. Para que a gente possa, gente, refletir em tudo que nós pedimos. Que nós possamos, assim, colocar a oração do Pai Nosso como uma porta para se conversar com o nosso Pai Criador. Nosso Pai de bondade, nosso Pai de amor, nosso Pai de misericórdia, nosso Pai de justiça, principalmente. Tá certo? Vamos refletir sobre essa oração e, a partir de agora, quando a gente fizer ela, a gente possa, né, ter a certeza de que nós realmente estamos conversando com o Criador, com o nosso Pai Celestial. Então, vamos agora, mais uma vez, fechando os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o nosso Mestre amado, por ensinamentos tão ricos. Agradecer por essa luz imensa que Ele, nesse instante, derrama sobre nós. Essa luz que é uma luz curadora, uma luz que passa por todo o nosso corpo, reestruturando todas as nossas células, deixando assim o nosso corpo saudável e curado. Nós vamos rogando ao Pai que essa luz possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa levar a paz no coração de cada um deles. Nós vamos rogando, Pai,
Que essa tua luz possa chegar também àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz, Pai, chegue às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Te rogamos, Pai, que essa tua luz, nesse instante, possa adentrar na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Que um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos e perseverantes na nossa transformação interior. Querido Pai amado, que essa tua luz possa ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito bem. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.